Fábio Sormani, o senhor que estava já revoltado no começo do programa, não gostou da convocação do William? Claro que não. Por quê? Óbvio que não, porque o jogador já passou pela seleção brasileira, nunca acrescentou absolutamente nada. Nós temos jogadores jovens no país e jogadores pedindo passagem. Caso do Dudu no Palmeiras, o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, mas é um jogador que está pedindo passagem, um jogador jovem. E ele insiste com o atleta que adiciona muito pouco. Adiciona muito pouco. É um jogador burocrático. É bom jogador? É bom. Mas ele não passa de um bom jogador. E a seleção brasileira não pode ter bons jogadores. Ela tem que ter jogadores que desequilibram. Ontem, quando eu estava debochando aqui, brincando, falando que o Cleison ia ser convocado. Porque as convocações do Tite são sempre assim. Ou é jogador que trabalhou com ele no Corinthians, ou é jogador gaúcho. Não sai disso. E o povo tá com o saco cheio. Não aguenta mais. Vamos deixar de ser ingênuo, gente. Vamos deixar de ser ingênuo. O povo se pergunta, tem coisa por trás disso, não é possível. Não é possível. Será que tem mesmo? O povo fica assim. Você acabou de falar pra mim aqui. Não, eu tô olhando aqui. A repercussão nas redes sociais é brutal contra a convocação do William. É brutal. Ele só convoca jogador que atuou com ele no Corinthians ou se é gaúcho. Aí vem um ou outro que não é. O William jogou com ele no Corinthians? Mas não jogou com ele, jogou no Corinthians. Só jogador que passou pelo Corinthians ou jogador gaúcho, só isso que ele convoca. Não é possível. Se você convoca um jogador incontestável, ninguém vai falar nada, gente. Ninguém vai falar nada. Óbvio que não. Claro que não. Mas o William não é incontestável. Você vê pela manifestação dos torcedores. Tem um amigo meu que chegou e que estava aqui na redação antes de começar a gente vir aqui pro estúdio fazer o Fox Rádio. Ele chegou pra mim, em tom de brincadeira, e falou o seguinte: depois da pré-eleição, o Tite vai gritar: vamos jogar com raça e com coração. O cara falou pra mim. Não foi você não, que você brinca com isso, mas não foi você não. Só pra deixar claro aí que não foi você. Então tá desse jeito. Mas você vê como ontem eu pensei com a cabeça do Tite. O Tite não é aquele cara de sair muito ousado, do padrão. Exatamente. Ontem eu falei, eu chamaria o Vinícius Júnior. Eu falei, mas ele vai de William. Ele chama o Vinícius Júnior, ele não sai do padrão. Mas ele vai de William. Convocou o Vinícius Júnior. Por não sair do padrão, o Brasil foi eliminado pela Bélgica. O Brasil, depois que acabou a Copa do Mundo, não fez bons jogos. E o povo tá irritado, irado e com razão. Mas, gente, nós temos um menino de muito potencial no futebol brasileiro, que é o Vinícius Júnior. Caramba! Gente, a gente não tá pedindo o novo William na seleção. Nós estamos pedindo o Vinícius Júnior. Ou o Dudu, que nos 2 últimos campeonatos brasileiros foi o melhor jogador da competição. Nada! Não tem uma chance, não tem nada. São sempre os mesmos. É tudo carta marcada, não é possível. O torcedor tá irado, eu tô indignado aqui. Não muda nada, não muda nunca. E quando ele chama um cara diferente, ele não dá oportunidade pro cara jogar. São sempre os mesmos que jogam. O Tite vai muito na bola de segurança. Eu acho que isso é meio aborrecido mesmo. O Brasil não fez... Que treinador que ousava, Flavinho? O Filipão ousava? O Mano Menezes ousou? Não, mas os treinadores de seleção brasileira... Mano Menezes ousou demais. Por isso que ele rodou. Peraí. Treinadores, eles têm os seus jogadores de confiança. Isso daí é fato. Sempre tiveram. Filipão, família, mas se Scolari. Fosse tanto de confiança, já estava na primeira convocação. Eu só acho que o torcedor adotar esse discurso, olha, o Tite só convoca jogadores que atuaram com ele no Corinthians ou gaúcho. Eu acho que até respeito. Ou que passaram pelo Corinthians. Eu acho que o torcedor adotar esse discurso, eu acho que é normal, comum. Porque o torcedor ele é movido pela paixão. Agora, falar, talvez concluir isso, ter essa ilação de que o Tite só convoca jogadores do Corinthians, peraí. Qual que é o vínculo do Tite com o Corinthians hoje? A fase mais vitoriosa da carreira do Tite... Você está me ofendendo. Não, você está me ofendendo. Você falou o seguinte, que se o torcedor fala isso, você entende. Você não entende quando o jornalista fala? Mas peraí, você está insinuando que o Tite tem alguma... eu não sei, leva a crer. Leva a crer. Todos os passos me levam a crer. Ô, Sormani, todos os passos me levam a crer. Eu respeito, eu não vou tirar... Respeitando. Óbvio que eu tô. Porque a partir do momento que você falou, se o torcedor pensa assim, você entende? Mas, você diz que não entende que eu penso assim. Então respeita meu ponto de vista. Peraí, se você quiser acusar o Tite, você acusa. Não, respeita o meu ponto de vista. Mas eu tô desrespeitando? Tá. Sentido. A frase que você construiu foi de desrespeito. Mas é que tá, o torcedor, a partir do momento que ele faz uma acusação contra o Tite, é o que eu tô falando aqui. Entende-se, porque o torcedor é passional, ele vai agir assim. Mas o jornalista
jornalista que quer fazer uma acusação, você pode. Eu não tô te impedindo de acusar o Tite. Se você... Eu não tô acusando, eu estou indignado. Mas a partir tá do muito momento... na cara isso. Tá muito chato esse negócio. Mas, Sormani... Mano, tem coisas que a gente sabe Sormani, e que não pode falar, você sabe disso. Mas, Sormani, não seja ingênuo. Peraí, eu não tô sendo ingênuo. A gente conhece o bastidor do futebol. Peraí. Sormani, o fato de eu achar que existe alguma coisa não prova alguma coisa que eu acho. É diferente. Por exemplo, com relação ao Tite. Eu também acho que ele pisou no tomate. Falei ontem aqui. Eu, se tivesse que convocar um jogador, o meu jogador convocado seria o Vinícius Júnior. Eu acho que o substituto do Neymar já está no grupo da seleção brasileira. Você não, seria muita incoerência por parte do Tite colocar esse cara que ele está convocando agora para brigar por vaga de titular. Se esse cara não estava no grupo de selecionáveis para disputar a Copa América, eu particularmente acho muita incoerência dele colocar esse cara para brigar então, pela por titularidade. Isso que ele não o Vinícius Peraí. Então eu acho, Pascoal, inclusive disse ontem, o meu jogador para ser inserido dentro desse contexto seria o Vinícius Júnior, porque é um jogador que chegaria agora na seleção, ele teria tempo para se ambientar, viver o clima do que é uma seleção brasileira, sem a responsabilidade de arrebentar. Entraria num jogo ou outro esporadicamente para ganhar cancha, para ganhar lastro. Isso daí eu concordo. Eu acho que o jogador deveria ser o Vinícius Júnior. Mas, por exemplo, se for seguir essa lógica, Sormani, cadê o Renato Augusto na seleção? Mas seria demais. Cadê o Gil na seleção? Cadê o Paulinho na seleção? Exatamente. Se ele chama o Gil, o Renato Augusto e o Paulinho... Aí o mundo cai. Cogitado. Pois é. O Renato Augusto ele foi pessoalmente na China ver como é que ele estava jogando. Mas é o fim do mundo. Ou não foi? Eu sou o presidente da CBF, ele fala CBF. Pra ver o Renato Augusto. Você tá de sacanagem comigo? Mas é o Tite. O que é isso, gente? Eu demito. Se eu sou o presidente da CBF, eu demito. Você não acha que o Renato Augusto é um bom jogador? O Renato foi um bom jogador. Não, ele é muito bom. Foi um bom jogador. Porque a China é o mercado, mas ele é bom jogador. Exato. Mas quando ele teve... Bom jogador. Gente, é o seguinte, o Renato Augusto foi, pra mim, talvez o principal jogador do Brasil quando o Brasil conquistou a medalha olímpica. Ele foi um jogador que deu o equilíbrio para aquele time. E era o ponto de equilíbrio em 2015 no Tite. E foi para a seleção, disputou uma Copa do Mundo, já não estava lá grande coisa, mas jogou a Copa do Mundo e foi bem. Agora, de novo, quantos anos tem o Renato Augusto? Se você chama um cara para você, eu preciso ganhar essa competição, porque se eu não ganhar, eu tô ferrado e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer pela seleção. Tudo bem, mas o Renato Augusto é esse cara. O Paulinho é esse cara. Tem a Santa Paciência. Ontem, quando a gente discutia isso, eu queria ver o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é aquele moleque que, quando entra, é aquela coisa que a gente espera algo diferente, não é? Ou não? É. O que o Neymar é o que a gente espera que o Vinícius seja dentro de campo. O improviso, a habilidade, o drible. O improvável. É alguma isso. coisa diferente. Inclusive, ele estará... amanhã no Aqui com o Benja, às 11 da noite, é o Vinícius Júnior, que ontem aqui gravando à noite, eu enchi o saco dele fora do ar. Você foi convocado, né? Você não quer falar? Eu falei, não fui. Não fui. E não tinha sido mesmo. Não fui. Então, é isso. Eu acho que o torcedor estava esperando um pouco disso. Porque a seleção brasileira sem o Neymar, convenhamos, podem gostar ou não gostar do perde Neymar, o brilho, cada um claro. tem o direito. Só que o Neymar dentro de campo... Ou não é? Claro. Você olha a seleção brasileira com o olho. O Neymar não estando, já é uma seleção comum. O Vinícius Júnior é aquela coisa É que... o cara mais parecido com o Neymar. Porque ele não esteve jamais numa convocação. Vai contar história pra boi dormir. Já esteve. Vai contar história. Até parece que ele tá saindo do Pirlim Pimpim. Esse Alan já esteve. Ele joga no Real Já Madrid. esteve. O Alan não. O Alan já esteve. Benja, esse discurso é furado. Ele joga no Real Madrid. Ele está acostumado a grandes jogos. Ele está acostumado a grandes concentrações, a grandes públicos. Ele está acostumado com tudo isso. Qual é a diferença do Real Madrid para a seleção brasileira, gente? Nenhuma. Um cara que joga no Real Madrid, não vou chamar porque ele nunca jogou na seleção brasileira. Vai contar história para outro. Vai contar história. Vocês estão me chamando, achando que eu sou o quê? Tonto. Ele falou isso? Tonto. Não, mas é que o Mano tá falando. E o Benja também, que ele é um cara seguro, e você também disse. Não, o que eu acho é que ele vai na bola de segurança. Também fazia. Era a família eu concordo, eu discordo. Em 2010, o Ganso e o Neymar tinham que ter jogado a Copa do Mundo na África do Sul. São jovens demais. E daí, o Pelé era jovem demais. Deveria ter levado também. Mas e daí, tem essas tinha 16, mas eu sei, mas eu tô discutindo isso. Sim. Eu entendo a lógica dele, mas eu discuto.
Não é possível. Não, eu também acho não que é possível. O que eu discordei de você, Sormani, foi você ligar o fato dele só convocar jogadores que eram do Corinthians. Isso daí. É o tipo de bola de segurança que ele tem, mano, ele pode confiar naqueles mano, caras. mano, Agora, mano, ligar o Tite, mano, a imagem do Corinthians pra insinuar qualquer coisa, eu acho muito complicado. Eu ligo. acho muito complicado. Não Se eu tivesse uma prova disso, eu também falaria. Mas a partir do momento que eu não tenho essa uma questão prova, de ter prova, a questão de você ficar imaginando. Então, mas imaginar o William é é vendido, vai pra Copa América, então, mas é que vendido, tem o valor de participação, como é que chama? De formação do atleta. É muito esquisito. Mas, ô Sormani, isso eu acho complicado a gente afirmar. É muito esquisito. Isso eu acho complicado a gente afirmar. Eu não estou afirmando isso, estou dizendo que é esquisito. Ué, mas a partir do momento que você acha esquisito... Eu acho. Então, mas você está ligando diretamente ao fato. Sim, tô ligando. Eu não posso, eu pelo menos não insinuo esse tipo de coisa. É o que eu falei a respeito do torcedor, Sormani. O torcedor, ele não tem essa responsabilidade. O Sormani, peraí, o Sormani não está insinuando nada. Ele tem uma visão do negócio, ele não está acusando nada. Eu não vejo essa relação. Eu vejo uma relação. Uma percepção dele. Eu vejo uma relação de algumas convocações do Tite com jogadores com quem ele trabalhou no Corinthians. Como ele trabalhou muito tempo no Corinthians, eu acho que isso aconteceu. Tipo, ele sabe com quem eu gosto de convocações, principalmente no começo, né? Principalmente quando essa é a leitura que eu faço. Então ele chamou Gil, ele chamou Renato Augusto, mas o William ele nunca trabalhou. Oi? Não, o William não. Eu não vejo essa relação com o William, sinceramente. O William saiu em 2012 do Corinthians, não foi? Foi 12? Ele não foi campeão mundial. Não foi, ele não estava, mas... O Tite não trabalhou com ele. Não. Ele chegou, então... O William está muito tempo na Inglaterra. Eu vejo essa relação, por exemplo. Ele foi pro Shakhtar antes. Então, está muito tempo na Europa, desculpa. Mas por exemplo, Gil e Renato Augusto, quando foram convocados, logo que o Tite assumiu a seleção brasileira. E Paulinho. Os três estavam na China. Os três estavam na China. Eram jogadores que, se não tivessem trabalhado com ele no Corinthians recentemente, eu duvido que ele convocaria. O William, desculpa, saiu em 2007 do Corinthians. Faz muito tempo. Né? Então, o Tyson trabalhou com ele no Inter em 2009. Então, já que corrobora a minha tese. O que eu acho é que assim, o Tite... Tyson. O Dudu convocou alguns caras, especialmente na eliminatória, que o Brasil estava mal na eliminatória. Aí ele precisou de jogadores de bola de segurança mesmo, então trouxe uns caras que tinham trabalhado com ele no ano anterior, né? No Corinthians, num time vitorioso e tudo mais. Então, fez sentido. Agora, o William, eu não vejo essa relação, esse corintianismo, né? Cássio e Fagner eu vejo, mas eu acho que são jogadores que justificam convocações, são jogadores bons o bastante para estarem na seleção. E eu não vejo essa relação com o Corinthians. Eu acho que é natural o cara recorrer a alguns jogadores com quem ele já trabalhou em clubes. Isso que é natural, né? Mesmo estando na China, como ele fez no ano supor, passado. se o Filipão hoje fosse chamar de novo, ele chamaria vários jogadores do Palmeiras? Com certeza ele chamaria o Dudu. Com certeza. Não estou falando só o Dudu, mas ele chamaria o jogador mais jogador do Palmeiras. São jogadores do entorno. Um dos principais jogadores do futebol brasileiro, quando o Felipão estava na seleção e no auge, era o Alex. Ele não chamou. Não disputou uma Copa do Mundo. E você sabe disso, que uma das mágoas do Alex, e parece que é isso, né? É de não ter disputado uma Copa do Mundo. E não sei se ele ficou magoado. Mas na época ele ficou, depois ele falou que estava no Cruzeiro, no auge, não é isso? E ele não foi convocado? Não, o Cruzeiro foi em 2003. Foi no ano seguinte. Mas o Alex sempre se mostrou um jogador que não era confiável em seleção. O William é bastante. Não, eu também acho que não. O William, mas eu também não convocaria. Você vende mas eu também não convocaria. Todo mundo vai com a camisa do William. Não, mas peraí, eu tô defendendo a convocação do William? Não tô. Não, eu tô falando do Tite. Eu acho que seria o Vinícius Júnior. Isso que você fala do Tite não serve 100% do Filipão. Porque o Alex ele não levou. O Alex ele não levou. Mas e outros jogadores que ele batia na tecla? Assim como o Dunga também. Qual jogador que ele bateu na tecla que chamou a atenção? Precisa levantar a lista de jogadores. O Marcos foi goleiro dele no Palmeiras. O Marcos foi titular da seleção, ninguém discute. Sim. O Roque Júnior foi titular da seleção. Mas, ô Sormani, tinha um termo utilizado chamado família Scolari. Era um círculo que não se abria. Era difícil você ter uma vaga. Você pode montar sua família, desde que ele... Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, porque... Eu só quero dizer quem sabe sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Eu quero deixar bem claro. Eu estou absolutamente indignado com essa convocação. Absolutamente indignado.
eu estou apatetado com essa convocação. Gente, não é pra tanto assim. Eu estou apatetado. Eu só Confesso discordo pra vocês. dela. Porque é Eu o não seguinte, tô nem eu indignado, discordo, nem Então levou o apatetado. Henrique em 2014. eu discordo Lateral esquerdo, de o jogar de Henrique, lateral não, esquerdo. o Henrique zagueiro. Mas ele Jogou de lateral direito. Jogou de lateral mas ele, na época, na Itália, ele estava no Jogou Nápoles. lateral Jogar de direito. lateral direito. Fez até um Direito, gol não de esquerdo, cocheta na direito. Itália. É uma aberração. jogando pelo Napoli. É uma aberração. Aberração É uma também. aberração. Só quero O dizer Leão, pra quando vocês o seguinte, convocou o Leomar... As alegações apresentadas são assim, é o mínimo do mínimo. Porque o jogador tem que ter conhecimento da seleção. Gente, qualquer jogador que chegar na seleção brasileira vai saber o que é a seleção brasileira. Não tem nenhuma dificuldade. Se o Vinícius Júnior chegar amanhã, os caras vão botar ele pra cantar, pra fazer, pra rezar, pra fazer. Eles vão arrumar uma brincadeira pro cara pra enturmar o cara. O jogador enturma o outro rapidinho. Vai ganhar lá o apelido de juvenil, os caras vão pegar café pra mim, vai Ele buscar falou água. ontem aqui com o Benji, ele falou que o Neymar, eles trocam muitos WhatsApps, que o Neymar chama ele de juvenil. Não, os caras só os apelidos normais, vai buscar um café ali, ô Juvenil, pega aqui, entendeu? Ele vai ser, é a introdução dele. Agora, ele no campo faz diferença. Quando você perde um jogador da qualidade do Neymar, você tem que ter alguém, pelo menos, chame a atenção, que te traga um pouco mais de volume para aquilo que você vai fazer. Confesso pra você, eu gosto do William, mas eu acho que o William não é isso. O Vinícius Júnior era. O Dudu seria. Mas o William não é. Por isso que eu digo, eu estou apatetado com essa convocação da seleção brasileira. E o Tite, me parece, está sucumbindo ao sistema. E isso me contraria. Isso me deixa contrariado. Qual o sistema, Pascoal, exatamente? Como disse o... Não, mas você disse sistema que é medo de perder o emprego, é isso? É de tudo, de tudo. Porque eu não acho que Tá o se William agarrando, é o jogador tá se de algum agarrando. esquema, O entendeu? Tite Eu acho não que é só pra um se erro. agarrar nisso. O Tite não foi pra se agarrar nisso. O Tite não é pra se agarrar nessa situação. Perdão. É pra convocar o Vinícius Júnior. É a vez do Vinícius Júnior. Mas ele veio de uma lesão no tornozelo. O William tava jogando. Ele já voltou a jogar. Não, pera um pouquinho. Não, vou apresentar as duas alegações. Vinícius Júnior já voltou a jogar, tem 18 anos, cai de costa no asfalto e sai sorrindo. Com 18 anos, você dá piruleta no asfalto, cai de costa e sai sorrindo ou não? Agora, vai fazer com 60 com a meia idade, você cai e desmaia. Você não levanta nunca mais. Eu dou um guincho. Não precisa de um trator pra te tirar lá, aquela retroescavadeira pra te levantar. Você tá de brincadeira. Agora, aí vai. Porque o jogador tem que estar em atividade. Qual é o que está em atividade? É o Dudu. Foi o Dudu? O William tá de férias em Israel. Então, gente, essas coisas, o Ben já falou, eu entendo a postura do Tite. Não. O que eu falei ontem foi o seguinte, eu pensei com a cabeça dele. Foi o que eu falei ontem. Falei, olha, pelo que eu conheço do Tite, o Tite não vai fazer nada de diferente. Por isso que eu falei, pra mim ele vai convocar o William. Pra mim ele vai convocar o William. Eu quero dizer que a minha manifestação eu acho que as pessoas, se você se propõe a uma situação, você tem que se manter dentro da situação. Você perdeu um jogador da qualidade do Neymar, você tem que ter... Agora, eu discordo do que você disse. O cara vai chegar e não pode ser titular. Claro que ele pode. Quem é que disse que não pode? Pascoal, desculpa. Quem é que disse que não pode? Um cara que tá chegando fora da lista, esse cara tá correndo por fora, Pascoal. Me desculpa. Claro que ele pode ser titular. Existe aqui uma sequência... Se o Vinícius Júnior chega e entra... Se o Júnior chegasse, eu não escalaria, mas o negócio é o seguinte, mas deveria escalar. O Vinícius Júnior, ele tá chegando aí num período que ele tá de férias, ele não tava nem, talvez, esperando essa convocação, acabou pintando de última hora. Sim, mas ele tá fora de uma situação que os jogadores já estão vivendo, treinando e etc e tal. Então, ele tem potencial para brigar pela titularidade? Óbvio que tem, Pascoal. Mas dentro da seleção brasileira, eu particularmente acho que o reserva imediato mas tem um argumento do Sormani. Mas pode ser o Everton. Mas tem um argumento do Sormani. Pode ser o Felipe Coutinho aberto. Mas tem um argumento. Tem um argumento do Sormani. Tem um argumento do Sormani que eu concordo plenamente. Gente, um garoto de 18 anos de idade que é titular do Real Madrid. Já dá pra jogar na Vocês estão de brincadeira. Tá de brincadeira falar que ele vai jogar uma Copa América jogando no Morumbi contra a Bolívia. Que ele vai sentir qualquer coisa. Inclusive. O Romário não jogou. Inclusive. Não jogou. Não tinha trabalhado com o Parreira da seleção nas eliminatórias da Copa 94. O Brasil corria o risco de perder a vaga e não jogar a competição nos Estados Unidos. O que fez o Parreira e o Zagallo? Convocaram o cara. Chegou, foi titular, resolveu a questão, fez 2 gols no Brasil. Mas ele nunca treinou, não vai jogar. Vou convocar o Romário pra ficar no banco. Como? É porque ele nunca trabalhou comigo. E daí? É o Romário.
Não, mas então eu vou falar, mano. Diga. O moleque joga no Real Madrid com 18 anos de idade, que é treinado pelo Zidane. Vai entrar, não. Ele vai sentir entrar sexta-feira contra o Morumbi, contra a Bolívia. Esse não é o meu discurso. Eu também acho um absurdo ele não ter ido. Não é pra você. Aliás, diga-se, não é o discurso de ninguém até agora, hein? Ninguém da CBF falou. É que o Mano falou porque o William foi convocado, em cima do argumento que você deu, não é pra você. Do argumento que você deu, eu acho que ele pensa assim. Mas aí não dá. Não, mas foi um motivo alegado por ele. Eu sei. O Fernando Caetano acabou de falar isso. Eu sei. Eu acho um absurdo também. Eu sei. Eu tô só falando que eu concordo com sua mãe. Pô, o moleque tá no Real Madrid. Mas isso eu concordo com ele também. Com 18 anos de idade. Inclusive, ontem